um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. O diabo está nos detalhes. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos à semana especial de Halloween do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e no episódio de hoje daremos início a uma série de episódios inéditos para celebrar esta época do ano tão especial para os amantes do terror. Algo comum entre os interessados em eventos de natureza sobrenatural é conhecer novas histórias e tentar se imaginar vivenciando uma delas pessoalmente. No entanto, a realidade é muito diferente da ficção. E muitas pessoas não esperam se tornar protagonistas de uma história sobrenatural ou morar numa casa que, de repente, se torna alvo da atenção e da curiosidade de todos. Esta estranha história ocorreu com um tranquilo casal de idosos, em 1987. William e Minnie Clyde Winston estavam casados há 44 anos, e nos últimos 22 anos eles estavam alugando uma modesta casa de tijolos vermelhos construída em 1945. A casa tinha 6 cômodos e estava localizado no 1114, na esquina da Fountain Drive com a Morris Street, no sudoeste de Atlanta. O casal até então havia morado tranquilamente na casa. Eles tiveram 3 filhos, que já eram adultos, e até aquele momento o casal nunca havia vivenciado nada de estranho em seu lar. Foi então que, numa noite de 1987, toda aquela tranquilidade foi abalada por um evento inexplicável, que não só aterrorizou o casal, como se tornou um grande mistério para as autoridades. Na noite de 8 de setembro, a senhora Minnie, de 77 anos, se encontrava muito cansada, pois havia sido mais um dia cheio em que havia cuidado da casa e do seu adoentado marido. William, que na época tinha 79 anos, tinha a saúde muito fragilizada. Ele sofria de problemas renais e precisava fazer diálise diariamente em sua casa. Estar sob constantes tratamentos médicos o deixava exausto, e por esse motivo o Sr. William passava a maior parte do tempo em sua cama. Às 11h30 da noite, a Sra. Minnie tomou um banho para tentar relaxar um pouco. Mas quando saiu da banheira, sentiu uma repentina dor de cabeça e algo úmido e pegajoso borbulhando entre os azulejos do banheiro. Ao olhar para seus pés, ficou aterrorizada em se ver sobre uma grande poça de sangue, que parecia se espalhar para além do banheiro. Minnie correu em direção ao quarto enquanto gritava o nome de seu marido e pedia que fosse ver aquilo que estava emanando do chão. No entanto, o silêncio reinava na casa, e por um segundo, Minnie entrou em pânico ao não escutar a voz de William. Ao chegar ao corredor, para o horror de Minnie, o estranho líquido se espalhava ao longo do chão e escorria pelas paredes. Quando ela chegou ao seu quarto, encontrou William ainda dormindo. Ambos procuraram por alguma ferida que justificasse todo aquele sangue, mas nada foi encontrado. O casal, então, procedeu a vasculhar a casa e encontraram pequenas gotas, respingos e poças de diversos tamanhos em vários cômodos da casa. As poças foram encontradas em 5 dos 6 cômodos da residência. Na cozinha, na sala de estar, um dos quartos, no corredor e no porão. O misterioso líquido vermelho parecia escorrer pelas paredes e se depositava no chão. Horrivelmente, era muito semelhante a sangue, e o indefeso casal parecia se encontrar em meio a uma grande cena de crime.
Acreditando que algum animal ferido poderia haver entrado na casa, o casal continuou sua procura. No entanto, nada foi encontrado. Ainda muito preocupados com aquela estranha situação, eles ligaram para a emergência, que rapidamente enviaram policiais e paramédicos para o local. As autoridades ficaram incrédulas com a cena. No entanto, os paramédicos não encontraram nenhuma emergência para tratar, pois o casal de idosos não estava ferido. Não havia dúvidas de que todo aquele sangue não poderia ser nem dos Winstons, nem de algum intruso. O casal relatou à polícia que as portas estavam trancadas e que definiram o alarme de segurança às 9h30 daquela noite, horário em que a casa ainda estava limpa e somente o casal estava presente. O alarme não havia sido disparado durante aquele período, e não foram encontradas evidências de que algum intruso tivesse invadido a casa. Não foram encontradas respostas para aquele estranho incidente. No entanto, a polícia ainda estava preocupada com a possível origem daquele líquido. Amostras da substância foram então coletadas e enviadas à análise no Laboratório Criminal do Estado. Os resultados foram claros. O estranho líquido que havia emanado pelo chão e brotado das paredes era sangue humano. Num primeiro momento, poderia-se cogitar que o sangue teria vindo do equipamento de diálise do Sr. William. Entretanto, os testes confirmaram que aquele sangue não pertencia ao casal. Minnie e William tinham sangue do tipo A, enquanto o misterioso sangue encontrado na casa era do tipo O. Na edição do The New York Times, de 12 de setembro de 1987, num artigo intitulado A Origem do Sangue da Casa de Atlanta, ainda um mistério, Horácio Walker, o tenente da polícia, afirmou que não tinha pistas naquele momento, mas que seguiriam com a investigação até ter certeza de que nenhum crime havia sido cometido. Mas até aquele momento, eles não poderiam afirmar se realmente algum crime havia ocorrido na casa. Alguém poderia ter feito isso, como uma farsa. O que me preocupa é que não temos respostas, disse Walker. O diretor do Laboratório Estadual de Crimes, Larry Howard, disse que especialistas em sangue foram ao local e relatou: "Eles não estão impressionados, nem eu, com o fato de ser um homicídio." O detetive de homicídios Steve Cartwright disse que em seus 10 anos de serviço nunca havia visto nada parecido e qualificou a situação como extremamente estranha. Richard Price, o detetive de homicídios, afirmou: "Acho que foi um animal. Espero que tenha sido só isso." Mas não foi. O casal não tinha animais de estimação e não havia roedores na casa. O detetive Price declarou: "Ainda estamos tentando descobrir de onde veio o sangue. Planejamos verificar com o Laboratório de Crimes do Estado hoje sobre outras possibilidades." Horácio Walker, comandante do Esquadrão de Homicídios, disse que a polícia ainda estava analisando o caso do ponto de vista de uma investigação criminal. "Normalmente, onde há sangue, há um corpo", disse Walker. O manuseio de evidência de sangue pela polícia foi criticado pelo laboratório. Acreditando que o animal poderia ter depositado as manchas, a polícia enviou novas amostras ao Hospital Grady Memorial para determinar se o sangue era humano ou animal. Somente 13 horas depois que a Sra. Winston ligou para a polícia, o Laboratório Criminal do Estado foi notificado. O diretor do Laboratório Criminal, Larry Howard, declarou que eles poderiam ter descoberto muito mais se as amostras de sangue estivessem frescas. Se esse fosse o caso, eles poderiam determinar o sexo, raça, traços de drogas ou álcool. Mas isto, infelizmente, não foi possível. "Se tivermos que trabalhar com sangue seco,
uma análise pode demorar pelo menos o dobro do tempo. É mais fácil, por exemplo, separar os glóbulos vermelhos do sangue seco. Se procurarmos medicamentos, não estamos interessados em glóbulos vermelhos, disse Howard. O único fato semi-relevante descoberto pelo laboratório criminal foi que parecia que o sangue tinha sido projetado de alguma coisa ou sacudido de alguma coisa. Como é esperado em um caso desta natureza, o interesse público e da mídia se intensificou após a análise comprovar que o misterioso líquido que emanava da casa se tratava de sangue humano. Os escritórios do Atlanta Journal-Constitution, as estações de rádio e televisão e o departamento de polícia foram inundados por ligações e questionamentos de toda a área de Atlanta e de lugares tão distantes quanto Califórnia e Nova York. Muitas pessoas ligavam para a polícia e as rádios locais perguntando se de fato as paredes da casa da Fountain Drive estavam sangrando. Inclusive vários médiuns se ofereceram para tirar o sangue da casa. Alguns estavam convencidos de que havia uma presença demoníaca na Fountain Drive e imploravam para entrar em contato com os Winston. Eles diziam que o que poderia ter começado como uma manifestação simbólica poderia permitir que uma entidade parasitária tivesse poder sobre a casa e que os moradores poderiam estar em perigo. A tranquila vida dos Winston rapidamente se tornou um pesadelo, tendo sua casa cercada por multidões de espectadores e jornalistas curiosos. Em 10 de setembro, a senhora Minnie declarou que seu telefone havia tocado a noite toda, que estava cansada daquela situação e de todas aquelas pessoas fazendo-lhe perguntas. Ela também afirmou que não queria ter nada a ver com aquela controvérsia toda e que estava dormindo pouco devido ao assédio constante dos curiosos querendo ver a casa. No dia seguinte, nada havia mudado e o casal estava ainda mais incomodado com a situação. De dentro da casa, Winnie foi ouvida gritando: "O que eles disseram sobre tudo isso é mentira. Deixe-nos em paz." Do quarto, William gritou: "Não há sangue nesta casa. Agora saiam daqui." O intrépido repórter que conseguiu entrar na casa disse ter encontrado manchas de sangue no chão, nas paredes inferiores da sala de estar e uma grande mancha na porta dos fundos. O Departamento de Homicídios e o Laboratório de Crimes do Estado nunca identificaram a origem do sangue, nem detectaram qualquer indício de fraude ou crime. Howard, o diretor do laboratório criminal, disse estar preocupado por não ter nenhuma resposta. Na edição de 24 de outubro de 1987 do Afro-American, um artigo com o título "A intrigante casa sangrenta ainda confunde a polícia de Atlanta" dizia: "Misteriosos respingos de sangue humano no chão e nas paredes da casa de um casal de idosos no mês passado continuam sendo um enigma para os detetives, que não encontraram nenhum crime relacionado ao incidente." O detetive de homicídios de Atlanta, Steve Cartwright, não encontrou nenhum sinal de arrombamento na manhã seguinte, mas descobriu sangue espalhado no chão e nas paredes de pelo menos 5 cômodos da casa, geralmente perto da saída de aquecimento e no chão. Outro porta-voz da polícia afirmou mais tarde que as autoridades não acreditavam na possibilidade do caso se tratar de uma farsa, porque, do contrário, a polícia não estaria mais investigando. Devido à ausência de um corpo, não se poderia considerar o caso como sendo um homicídio. No entanto, outras teorias foram surgindo do público, embora nenhuma tenha sido de fato confirmada. Muitos acreditavam que se tratava de uma farsa. Inclusive, alguns céticos chegaram a afirmar que o casal teria um relacionamento conturbado com seus 3 filhos, e que isto poderia ser uma maneira de chamar a atenção deles. E justificaram que William, por ser um paciente de diálise,
poderia ter acesso a sangue humano. Outra teoria desses mesmos céticos afirmava que um dos filhos do casal trabalhava num hospital, e que isso também lhe daria acesso a sangue humano, e, portanto, poderiam ter criado essa farsa para que seus pais fossem declarados legalmente capazes com o fim de obter benefícios financeiros. No entanto, a primeira teoria não fazia sentido, pois não está claro como um paciente debilitado, que passa boa parte do tempo deitado em sua cama, poderia ter acesso ao sangue de outra pessoa, já que seu sangue era de um tipo diferente ao encontrado na casa. E a segunda teoria se baseia apenas em suposições e graves acusações infundadas. Meses depois da fatídica noite, a senhora Minnie começou a dizer às pessoas que o líquido se tratava de ferrugem e lama. Em outra ocasião, no entanto, disse que era tinta vermelha que havia escorrido de um tapete. E mais tarde, afirmou que se tratava de água suja de canos com vazamento. Kurt Rowlett, um pesquisador de atividades paranormais que morava em Atlanta na época do incidente, ficou fascinado com a história da Casa Sangrenta da Fountain Drive. Ao contrário de outros repórteres e curiosos, Kurt esperou 6 meses para se sentar com Minnie e tentar descobrir o que realmente estava acontecendo dentro da casa. De acordo com seu livro, Labirinto 13, Contos Verdadeiros de Ocultismo, Crime e Conspiração, ele ligou para a Sra. Winston e fez várias perguntas. De acordo com Minnie, os Winston moravam na casa há 22 anos e nunca tiveram nenhuma ocorrência estranha anterior. E ela agora acreditava, ou queria que os outros acreditassem, que o sangue que aparecia em sua casa era apenas ferrugem e lama. Minnie alegou que o aquecedor de água quente em seu porão estourou e o vapor misturado com a ferrugem e lama atravessou os dutos e cobriu sua casa. Obviamente, isto havia sido refutado pelos testes do laboratório criminal, que identificaram a substância como sendo sangue humano tipo O. Kurt concluiu que Minnie não queria que a substância que impulsionou os Winston para os anais da tradição paranormal fosse sangue. Então ela simplesmente se recusou a acreditar. Afinal de contas, ela não ficaria em uma casa mal assombrada. Sobre sua conversa com Minnie, Kurt concluiu: a Sra. Winston enfatizou fortemente para mim que se a substância fosse realmente sangue, ela não estaria mais disposta a ficar na casa. Quando Rowlett perguntou sem rodeio se a casa era assombrada ou se havia sido palco de algum evento sobrenatural, Minnie mudou de assunto. Muitos passaram a acreditar que Minnie nunca foi capaz de compartilhar todos os horrores que vivenciou a portas fechadas. A casa da rua Fountain Drive havia sido seu lar durante 22 anos. Eles não queriam se ver forçados a sair, mesmo que os testes dissessem conclusivamente que a substância era de fato sangue humano. O Sr. William morreu apenas 2 anos após aquela fatídica noite. Minnie, no entanto, surpreendentemente, viveu até os 104 anos e faleceu em 2015. As autoridades policiais da época ficaram desapontadas com a falta de resultados na investigação. Mas o sobrenatural não tende a permanecer na análise científica. Com o próximo caso de assassinato em Atlanta, a Casa Sangrenta foi lentamente esquecida. Nenhum outro incidente foi relatado na casa. As autoridades da época investigaram o histórico da casa. Albert Thompson e sua esposa foram os ocupantes anteriores da residência, mas a polícia não encontrou nada de anormal. Mas a história desses primeiros moradores tinha alguns detalhes que, de certa forma, chamavam a atenção dos que acreditavam que os eventos ocorridos na casa eram de origem paranormal. Albert Thompson era negro, assim como os Winston, e trabalhava para a Federal Housing Authority. Um dia, em 1950, Albert foi atropelado por um motorista branco,
que não sofreu nenhum ferimento. Albert então foi tratado de forma precária e enviado de volta para casa na Fountain Drive com hemorragia interna. O homem responsável pelos ferimentos de Albert não foi acusado de nada e foi liberado apenas com uma advertência. Alguns acreditavam que o sangramento na casa estava ligado ao destino de Albert, pois o sangue apareceu para os Winston quando faltava menos de um mês para o aniversário do acidente de carro e a morte de Albert no Halloween. Nossas reações ao sangue são uma espécie de paradoxo. Por um lado, nosso sangue é fundamental para nossa sobrevivência. Mas encontrar sangue de forma inesperada representa perigo e desencadeia sentimentos de mortalidade e desgraça. O aparecimento espontâneo de sangue não é uma novidade para aqueles que vasculham os anais do paranormal. Algo similar ocorreu com o bispo Januário de Benevento do século III, que trabalhou assiduamente no Império Romano para ajudar a salvar as vítimas cristãs da perseguição. Januário, aos 30 anos, já era bispo da cidade de Samnita, onde era amado pelos fiéis e respeitado pelos pagãos, por suas obras de caridade para com os mais pobres, sem nenhuma distinção. Transcorria o primeiro período do Império de Diocleciano, quando os cristãos tinham certa liberdade de culto e podiam até ocupar altos cargos civis. Mas no ano de 303, tudo mudou, e os cristãos começaram a ser vistos como inimigos a serem eliminados. Certo dia, enquanto lia o Evangelho na igreja, Januário teve uma visão onde viu uma chama sobre sua cabeça, reconhecendo nela o símbolo do seu futuro martírio. Mais tarde, ele foi preso por guardas enviadas por Dragôncio, o governador da Campânia, e posteriormente Januário foi condenado à decapitação. Desde então, dizem que seu sangue aparece em locais relacionados à aprovação de Januário, além de celebrações mais ritualizadas que envolvem a observação do aparecimento de sangue. Há uma pedra em Pozzuoli, em Nápoles, na Itália, que teria servido como bacia para a enfermeira de Januário lavar as mãos depois de manusear seu corpo. A pedra supostamente volta a se encher de sangue em datas importantes. Os fiéis comemoram o aparecimento do sangue em homenagem ao antigo mártir quando os aniversários dos eventos se aproximam. Voltando para a modesta casa da Fountain Drive, o sangue começou a aparecer durante o período que antecedeu o aniversário do acidente de Albert Thompson e sua trágica morte no Halloween. Para os adeptos de tradições como São Januário, parecia que algum tipo de portal de dor e sofrimento havia se soltado no meio de Atlanta. E nessa época, para a população negra da cidade, a dor e o sofrimento haviam se tornado comuns, devido à segregação e à violência. Isto, infelizmente, ocorria há muitos anos. Em 22 de setembro de 1906, multidões que incluíam civis e policiais amarraram residentes negros e os deixaram pendurados em postes de luz, pois, segundo eles, estavam fartos de uma população negra crescente que estava tomando empregos. Empresas pertencentes a pessoas negras foram incendiadas, deixando para trás destroços fumegantes que, em alguns casos, se tornaram o local de descanso final de algumas pessoas. Cidadãos negros foram baleados e esfaqueados nas ruas. Alguns estavam simplesmente nos bondes quando foram arrastados dos seus assentos e assassinados no meio da avenida. Relatórios não oficiais indicaram que pelo menos 100 pessoas foram assassinadas. O sangue dos negros de Atlanta foi literalmente derramado por todas as ruas da cidade. Para os defensores da teoria paranormal, a casa na Fountain Drive poderia ser uma espécie de portal para a dor dessas vítimas. E por esse motivo, o caso nunca foi solucionado seguindo os parâmetros terrenais. Outros acreditam que o sangue que vertia das paredes da casa teria uma origem demoníaca.
Teria alguma explicação além da paranormal para este caso? Será que a dor dos antigos moradores teria de repente se manifestado como uma espécie de poltergeist? O incidente da casa da Fountain Drive parece semelhante a outros eventos, de causas também desconhecidas, mas presumivelmente de natureza paranormal, que aconteceram no passado e foram documentados ao longo da história. Como pedras caindo do céu, ou até mesmo chuvas de sangue, que foram registradas desde a Ilíada de Homero, composta aproximadamente no século VIII a.C. A história da Casa Sangrenta se tornou uma grande lenda entre os incidentes recentes envolvendo o paranormal, ao mesmo tempo que se tornou um completo mistério para as autoridades que realizaram a investigação. A causa real por trás de tudo nunca foi descoberta. Talvez a dor da injustiça vivida por Albert Thompson, que morreu por uma hemorragia interna, tenha se manifestado através da casa dos Winston, sangrando através das paredes do que um dia foi sua casa, para que lembrassem da sua história e das centenas de pessoas que, como o Bispo Januário, tiveram suas vidas tiradas de maneira brutal. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar, deixando 5 estrelas no Spotify e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Se quiser apoiar este projeto, considere fazer uma pequena doação ao Pix do programa. Qualquer contribuição será de grande ajuda. Isso me ajudaria muito a manter o podcast em pé, produzir de forma mais frequente e melhorar o equipamento utilizado para a produção. Verifique a descrição para mais informações. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.